Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para deixar uma palavra, Deixar uma palavra. Eu quero falar neste momento, irmãos, sobre a quinta trombeta. São essas coisas que vão acontecer no período da grande tribulação. É claro que nós formos analisar Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, que é o primeiro selo, que é os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. A segunda parte da grande tribulação, ela vai acontecer nos 3 anos e meio últimos, Então aqui nós temos, Nós temos aqui 3 anos e meio, E 3 anos e meio, Aqui chama-se tribulação, Tribulação, E aqui a grande, A grande tribulação, Então, o capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1 e 2, vai acontecer nesse período aqui, que é a entrada do anticristo, o seu governo, a falsa paz que ele trará ao mundo, a aliança que Israel fará com o anticristo, vai ser nesses 3 primeiros anos e meio aqui. Quando ocorrer a metade, Então, esses 2 períodos aqui, eles são o que? São 7 anos. Esses 2 períodos aqui são 7 anos. Então, quando der aqui a metade, que é a metade dos 7 anos, então aqui vai acontecer o Satanás, que está nas regiões celestes, vai ser expulso para a terra, vai ser lançado no mar, Então daqui para frente começa Apocalipse capítulo 6, do versículo 3 em diante, vai acontecer este período aqui. É o período negro da grande tribulação. É o pior período. Aqui vai acontecer muita, não que aqui não vai acontecer nada, vai acontecer perseguição, coisas vai acontecer aqui, mas aqui é o pior da grande tribulação, vai acontecer aqui. Então o que eu quero em poucos minutos, irmão, só para deixar ciente, claro que não dá para falar tudo, mas só vou falar alguma coisinha para que você fique ciente, entende? Um pouco chito só que vai acontecer nesses 3 anos e meio último aqui. Então, eu quero ler para os irmãos Apocalipse capítulo de número 9, que fala do versículo 1, vai dizer assim, o 5º anjo tocou a trombeta, e vi, então uma estrela que do céu cai sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, Versículo 2, e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça vinda de um grande forno, e aquela fumaça fez escurecer o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam pela terra, e foi-lhes dada a mesma capacidade dos escorpiões da terra. Então vê que Deus, falando usando João aqui, a mesma capacidade que tem os escorpiões, animais da terra, Deus deu aos demônios caudas como escorpiões, com uma capacidade de fisgar, de tocar, de ferir os seres humanos com uma dor inagualável, uma dor terrível, como os escorpiões da terra. Versículo 3, da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam pela terra, e foi-lhe dada a mesma capacidade dos escorpiões da terra. Foi-lhe ordenado que não fizesse dano à erva da terra, nem a erva alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tiveram o selo de Deus.
Então aqui é muito importante nós frisarmos, veja que todas as pessoas que foram feridas, elas não tinham selo de Deus, não tinham uma marca, não tinham uma digital de Deus. Eram pessoas idólatras, pessoas que quiseram servir o anticristo, pessoas que continuaram na sua idolatria, pessoas que continuaram na sua rebeldia, apesar de todos já os acontecimentos que já estavam ocorrendo, desde o princípio. Aqui já é a quinta trombeta. Entenda bem, já é a quinta. E mesmo assim não se converteram, mesmo assim não se curvaram, não reconheceram Deus, não se dobraram, não clamaram por misericórdia, não clamaram dizendo: Deus perdoa, Senhor é Rei, tem misericórdia. Não clamaram, de hipótese alguma, né? Versículo 5: não foi-lhes dado que permissão para matar os homens, mas para atormentá-los por 5 meses. Atormentá-lo por 5 meses, né? A quinta trombeta, irmão, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, revela a primeira mostra da misericórdia de Deus. Aí você pode dizer: mas como, pastor? A misericórdia de Deus. Deus, irmão, fazendo isso para que o povo venha a reconhecer o senhorio de Deus, que eles venham a reconhecer os seus erros, seus fracassos, né? A visão dos demônios do abismo para experimento em vida, sem resultado de arrependimento, né? Então nós observamos aqui na carta de primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, você acompanha aí na sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9 a seguir: não desenvolvendo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, abençoando, porque para isto mesmo fostes chamados, a fim de herdasseis a bênção. Pois aquele que quiser amar a vida e viver dias bons, detenha a sua língua do mal e seus lábios, para que não cometa o engano. Aparte-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga após ela, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Então, quer dizer, o que eles faziam, irmãos, era só no lado do mal, não tinha nada de bom, né? Não tinha nada de bom neles, entende? Eu tenho uma apostila aqui que eu mesmo escrevi, eu mesmo fiz essa apostila, né? Então, eu fiz algumas colocações, né? Algumas anotações. Diz assim: na abertura do poço do abismo mostra o tormento dos demônios naquele lugar. O abismo é um poço profundo que fica no centro do Hades. Ele será aberto para mostrar a misericórdia de Deus aos homens. Deus espera com isso que os homens compreendam o grande juízo que os espera no inferno, mas os homens não darão valor a esta demonstração. Eles não darão valor a esta demonstração. Eu já tenho algum vídeo que eu fiz isso, irmão, né? Que eu já fiz isso aqui, né? Então aqui, né? Então aqui eu tenho, né? Isso aqui é só para, né? Que aqui vem certo? Que aqui vem a terra, certo? Quando as pessoas, né? As pessoas, elas morrem, né? Vão para a sepultura, o corpo fica na terra, mas a alma, não, sem Deus, a alma sem Deus, né?
alma sem Deus, ela vai para onde? Ela vai pro aqui, ó, só para deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Então aqui ele vem mais ou menos isso aqui, irmãos. Mais ou menos isso aqui, só para a gente entender, tá? Então aqui ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Então o que é aqui? Aqui é o seio. Aqui é o seio de Abraão. Aqui é o seio de Abraão. Então isso aqui é um território só. Ó, isso aqui é um território só. Aqui é chamado de lugar de tormento. Aqui é chamado lugar de tormento. E aqui embaixo, aqui, irmãos, é o abismo. Aqui é o abismo. Este capítulo 9 aqui que eu li do Apocalipse, a quinta trombeta, os demônios, ó, os demônios estão aqui. Os demônios estão no abismo. Quando tiver ocorrendo esse lugar aqui, o final da grande tribulação, os 3 anos e meio último, que é 1260 dias, que é nesse período aqui, que é a queda do Leviatã, que é de Satanás, né? A queda de Satanás das regiões celestes, né? Aqui vamos colocar, né, as regiões celestes, certo? Aqui, regiões celestes. A região celeste, Satanás vai ser expulso da região celeste para o mar, onde o Leviatã já está lá no mar que Deus preparou para ele. Aqui começa a grande virada no período da tribulação para a grande tribulação, que Satanás vai se incorporar no Leviatã e vai ser terrível esse período. Esse período aqui também é onde as duas testemunhas vão começar a atuar nesse período nesse período aqui, que é de 1260 dias. 1260 dias. É este período aqui. Então, neste período, neste todo período, o seio de Abraão aqui está vazio, né? Por quê? Porque as almas que estavam no seio de Abraão, quando Jesus ressuscitou no Calvário, já foi levado para a eternidade. Já foi levado, isso aqui está vazio. Então aqui no abismo tem demônio, aqui no lugar de tormento, irmão, todas as almas que morrem sem salvação, entende? Todas as almas sem salvação. Todas as almas sem salvação, elas percorrem este caminho aqui, elas vão para esse lugar chamado lugar de tormentos. Todas as almas. Aqui não estão as almas da terra sem salvação, elas não estão aqui. Aqui é só demônio, só demônio. Então o texto que foi lido da quinta trombeta, né? Então vamos observar o livro de Judas, capítulo de número... Judas não tem capítulo, é um capítulo, mas o versículo de número 6 diz assim, ó: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o seu domicílio, ele os tem guardado debaixo de cadeias eternas, na escuridão do abismo, para o juízo do grande dia. Qual é os demônios que estão aqui? Irmãos, é os demônios que se rebelaram, os demônios que viviam na eternidade, que eu sempre faço isso aqui, irmãos. Isso aqui é interessante, né? Que é bom porque
né, que é para todos os irmãos estar cientes, que aqui é o Éden, né? Este lugar aqui chama-se Jardim do Éden. Jardim do Éden. Entendo bem isso, né? Aqui onde Deus habita, sobre o monte Sião, né? Sobre o monte, né? Aqui é o monte Sião. Aqui é o monte Sião, aqui é onde Deus habita. E aqui no pé do monte é o jardim, onde o querubim ungido habitava. Muitas congregações tinham aqui, né? Muitas congregações santuários tinham aqui. Então aqui, quando houve a rebelião, que milhares e milhares de anjos, eles se colocaram ao lado de querubim e se rebelaram contra Deus, os anjos, milhares de anjos, irmão, que Deus trancou eles aqui. Vou ler novamente, Judas no versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o seu domicílio, ele os tem guardado debaixo de cadeias eternas, na escuridão do abismo, para o juízo do grande dia. Então, anjos que não guardaram o seu domicílio, eles viviam aqui, eles se relaxaram, desobedeceram. Deus expulsou milhares de demônios e estão aqui. Então aqui é neste momento aqui, ó, deste período aqui, da quinta trombeta, irmão, que Deus vai permitir esses demônios do abismo aqui, eles saírem daqui, e virem para a terra. Irmãos, a ira de Deus na terra e a misericórdia de Deus. Entende? E a misericórdia de Deus. Esses demônios são terríveis que estão aqui. Nós observar aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, vai dizer assim, ó: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, senão que os lançou nas regiões do Tártaro, que é este lugar aqui, em grego, tá? Que os lançou nas regiões do Tártaro, em cadeias de escuridão, e os entregou para serem preservados para o juízo. Então os demônios, irmão, eles foram lançados aqui, neste período, né, nesse espaço chamado de abismo. Vamos observar aqui em a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 19 e 20, que vai dizer assim, ó: no qual também foi e proclamou a sua vitória aos espíritos encarcerados sob custódia, os quais em outro tempo foram rebeldes, incorrigíveis, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca era preparada, no qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas por meio das águas. Na época de Noé, irmãos, olha a primeira carta de Pedro, capítulo 3, 19 e 20. Aqui está falando desses demônios que agiram na época de Noé, que endureceu o coração de todo aquele povo, que foi 120 anos pregando a palavra de Deus, que Noé pregou, dizendo que Deus ia mandar água, que ia vir dilúvio sobre a terra. Eles não creram. Os demônios estavam agindo ali por trás daquelas pessoas. Quando aconteceu o dilúvio, que todas aquelas almas morreram, todos os demônios que agiam naquela época, naquele povo ali, todos os demônios também foram lançados aqui. Então ali tem demônios da época de Noé, estão aqui, e demônios que deixaram, que foram rebeldes ao jardim, né, que estavam no jardim do Éden, que desobedeceram a Deus, que foram a favor da rebelião, em favor do querubim, contra Deus. Também os demônios, um pouco de demônios também está aqui, poucos demônios. Então aqui, irmãos, é milhares e milhares de demônios que estão aqui, entende? Então todos esses demônios,
Todos esses demônios que estão aqui, eles vão vir para a terra no soar da quinta trombeta, nesses 3 primeiros anos, último e meio, entende? Quando o poço do abismo foi aberto, saiu grande fumaça que escureceu tudo, né? Isso aí também lá em Êxodo 19, versículo 18, você pode observar, né? Joel capítulo 2, né? Versículo 2 a 10, porque Joel capítulo 2, irmão, capítulo 13, ele vai se cumprir aqui, ó. O que está no capítulo 2 de Joel vai ser o cumprimento nesse último período. E veio junto com a fumaça, veio milhões de gafanhotos. Então são milhares e milhares de gafanhotos que estarão na terra. Será um período terrível. Aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo de número 5, diz assim, ó: e foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere o homem. Versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E a morte fugirá deles, né? Olha o quão terrível. Eu já vou ler já o versículo 7 a seguir, e vai dizer assim, ó: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como rosto de homem, né? Inteligência. E tinha cabelos como cabelos de mulher, sexualidade, né? E os seus dentes eram como de leão, força. E tinham couraças como couraças de ferro, tinha uma proteção. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões da cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então aqui na quinta trombeta, vocês entendam bem, na quinta trombeta, essa quinta trombeta, que vou falar já e vou repetir, que é este período aqui. Então os demônios que vão sair do abismo, que Deus vai permitir eles sair do abismo para atacar os homens na terra nesse período aqui, esses demônios aqui é para atormentar os homens por 5 meses. Irmão, vai ser terrível esse período. Entendo bem isso. Fique atento a isso, por favor, em nome de Jesus. Este período aqui vai ser terrível. Eu estou falando só da quinta trombeta por enquanto. São 5 meses, entendo bem, são 5 meses em que a morte vai sair do corpo. Você já parou para analisar isso? 5 meses a morte vai sair do corpo? Pessoas que, devido a acontecimentos dos 3 anos e meio últimos da grande tribulação, o horror, eles naquela expectativa, no meio dos horrores, no meio de coisas terríveis acontecendo, vindo sobre a terra, catástrofe embaixo de catástrofe. A morte vai sair, Deus não vai permitir que a morte mate eles. Hoje as pessoas morrem, a morte vai lá e ceifa a vida, mas neste período aqui, neste período da quinta trombeta, a morte vai sair, Deus vai dar ordem à morte para sair, Deus vai dizer: morte, fique de férias por 5 meses. Olha, eu já li, você acompanha na sua casa, Apocalipse capítulo 9, versículo número 5 e o 6, entende? Você pode ler desde o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 9, então você vai ver que a morte vai sair, é um período de 5 meses. Irmão, pessoas vendo coisas horríveis diante dos seus olhos, crianças, às vezes pequenos sendo mortos, adolescentes sendo mortos, mulheres,
Homens e mulheres de idade, idosos, sendo mortos. A crueldade vai ser terrível. Note bem uma coisa, no período de Hitler, a qual foi morto 6 milhões de judeus, mortes terríveis que os alemães fizeram contra os judeus. Imagine como foi terrível. Você é conhecedor dessa história de Hitler, como os judeus sofreram, como teve muitas crianças que sofreram, porque a criança, segundo a ciência, a sua inocência é até 7 anos de idade. Passou de 7 anos para frente, a criança, dos 7 anos para frente, já não é mais considerada inocente. Agora, note bem uma coisa, no período dos judeus, quantas crianças morreram na câmara de gás, dentro daquela fornalha de gás, dentro de fornalhas de fogo. Homens e mulheres, crianças sendo torturados, estrupos, violências sexuais. Homens, mulheres, adolescentes em máquinas de tortura. Experimentos que faziam naquela época. Irmão, neste último período aqui não vai ser diferente. Vai ser pior do que aconteceu. Pior que os alemães fizeram com os judeus. Neste período vai ser pior ainda. Irmão, nesse período Satanás vai estar incorporado no Leviatã. Neste período, o anticristo e o falso profeta vão estar agindo aqui, vai ser terrível. Aqui é o período da falsa paz. Aqui só vai agir o anticristo. O falso profeta não vai agir nesse período. O falso profeta, ele vai começar a agir nesses 3 anos e meio último, juntamente com o Leviatã. O anticristo, ele vai dar uma de bonzinho até aqui, até a metade. Quando chegar da metade para cá, vai ser terrível. Aí ele vai se revelar, ele vai receber poder do Leviatã, do dragão que está no mar, o poder do diabo. O diabo vai passar poder para o anticristo. Olha a coisa terrível que vai ser nesse período. Muitas mortes, pessoas vão querer morrer, pessoas vão se lançar diante de carros, diante de caminhões, para acabar com a dor, com o sofrimento, mas não vai adiantar, as pessoas não vão morrer. Você sabe o que é isso? Irmão, você pode não acreditar no que eu estou falando agora, você que está me vendo. Você pode dizer, é capaz que vai acontecer assim, é capaz que vai ser dessa maneira, a morte vai sair do corpo, as pessoas vão se lançar, vão se lançar em frente de caminhões, pessoas que não sabem nadar vão se lançar no mar, no rio, e não vão morrer. Irmão, o sofrimento vai ser maior. É a misericórdia de Deus agindo para que nessa dor, nesse período de dor e de sofrimento, porque eu falo sobre a misericórdia de Deus aqui nesse período, é porque Deus quer que as pessoas venham a se conscientizar em que se eles estão daquela forma, sofrendo aquelas dores naquele momento, para eles quando dizer que o inferno é pior do que isso. É por isso que Deus vai agir com sua misericórdia, mas que as pessoas se conscientizem que eles precisam da misericórdia de Deus, pedir perdão para Deus, e Deus está pronto para perdoar. É só as pessoas se conscientizar e buscar a misericórdia de Deus nessa hora da dor e do sofrimento. Pessoas vão dar facada no coração, não vai morrer. Pessoas vão se lançar de prédios, não vão morrer. Pessoas vão se enforcar, não vão morrer. Só vai aumentar a dor, vai aumentar o sofrimento. Porque essas pessoas, mesmo com toda a dor e sofrimento, elas não buscam a misericórdia de Deus. Aí vão querer se matar para aliviar a dor e o sofrimento. Mas não vai adiantar. Você já para analisar comigo, pessoas que vão ver outros homens e mulheres sofrendo terrivelmente, e as pessoas vão dizer, por favor, me mata, para acabar com essa dor, com o sofrimento, que eu não aguento mais de dor, eu não aguento mais de gritos, eu não aguento mais esse terrível sofrimento. E as pessoas que vão estar olhando, não vão ter coragem de matar, mas de tanta insistência, alguns homens vão matar essas pessoas, e não ver essas pessoas não vão morrer, vai aumentar a dor e os sofrimentos. Vai ser terrível esse período, mesmo você me vendo, me ouvindo nesse momento, você possa não querer acreditar, mas a realidade vai acontecer. Isso é real.
Isso é real. Ninguém pode escapar disso, irmão. E ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar dessa dor terrível. O sofrimento vai ser terrível nesse período. A quinta trombeta. Eu só estou falando da quinta trombeta. O livro de Naum, capítulo 3, versículo 17. Naum 3,17. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes são como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes em dias de frio, mas quando o sol aparece, levantam-se e já não se conhece o lugar onde estão. Isso aqui é profético para esse período aqui. É profético. Os nobres, os príncipes, os grandes, os poderosos, coisas terríveis vai acontecer. Eles vão fugir sem saber para onde estão fugindo direito, achando que vai ter alguma paz em algum local dos quatro cantos da terra, e não vai ter. É os quatro cantos da terra. O globo da terra não vai ser atingido. Os gafanhotos tinham sobre si eles um rei, o anjo do abismo, cujo nome era Abaddon, que significa destruidor, em grego Apolion. Então vai ser terrível, vai ser terrível. Eu li o capítulo 9, versículo 11, que fala sobre o Abaddon, fala sobre um chefe. Irmãos, aqui, irmão, tem um chefe aqui dos demônios aqui no abismo. Há um chefe aqui. Irmãos, os demônios, não pensem que os demônios são desorganizados, porque não são. Os demônios são bem organizados. Eles têm um chefe. Daqui ninguém pode sair. Daqui ninguém pode sair. Porque tem um chefe, tem um líder aqui, que está controlando todos eles. E este líder dos demônios aqui, este líder é terrível. Entende? Este líder aqui é terrível. É o líder do abismo, é o líder de todos esses demônios aqui. É o Abaddon. Esse período vai ser terrível. Irmão, essa é a quinta trombeta do Apocalipse. A quinta trombeta. Imagine todos os acontecimentos que a Bíblia fala que vai acontecer naquele período. Todos os demônios do abismo vindo para a terra. Irmãos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser terrível. Depois, irmão, os demônios que estão aqui, no lugar de tormento, eles vão vir para a terra também. Eles vão vir para a terra, né? Eu tive lendo aqui a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 19 e 20, eu vou repetir, no qual também foi e proclamou já sua vitória aos espíritos encarcerados sob custódias, os quais em outro tempo foram rebeldes e irreconhecíveis. Porque o versículo 19, irmão, que diz, que eu já li, no qual também foi e proclamou já sua vitória. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele veio aqui, ele veio no lugar aqui, dos demônios, ele veio no abismo, ele veio proclamar a sua vitória. Quando Jesus veio aqui no lugar do abismo, Jesus veio se apresentar. Jesus veio, irmão, por quê? Porque quando houve a rebelião aqui no Jardim do Éden, dos demônios, Jesus, que eles não conheciam como Jesus, eles não conheciam como o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor é só no Antigo Testamento, que é Adonai,
que é o Senhor Jesus que conhecemos na sua encarnação, Jesus era um mistério de Deus escondido no Pai, no seio do Pai. Mas Jesus, ele já se apresentava aqui na eternidade. E certamente quando houve essa rebelião, certamente Jesus se apresentou lá para eles não fazer a rebelião, para eles não se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então Jesus fez a sua parte, mas eles não deram ouvido. Então quando Jesus morre, ressuscita, quando Jesus morre, a sua alma vai na eternidade, e depois a sua alma vem aqui no lugar do abismo, ele veio se apresentar. Ei, vocês lembram de mim? Lembram daquela rebelião que vocês fizeram? Lembram que eu estava lá ajudando, dizendo para vocês não se rebelar, para vocês não fazer aquilo, que vocês iam se arrepender? E Jesus veio aqui e se apresentou a eles. É por isso que Pedro fala isso. O capítulo 3 da primeira carta de Pedro, né, versículo 18, 19 e 20. Então, os demônios da época de Noé estão aqui. Esses foram os demônios do abismo na terra. Irmão, depois vai vir o quê? Depois vai vir os demônios do lugar de tormento. Os demônios do lugar de tormento. Veja, Apocalipse capítulo 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, né? O qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora de mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Versículo 16, do capítulo 9 do Apocalipse. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, os demônios. Porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça como ela danificam, e tem cabeça e como ela danificam. Olha o versículo número 20 do capítulo 9 do Apocalipse, vai dizer assim, ó: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar. Com tudo isso, o que Deus está falando aqui, irmãos, aqui no versículo número 20, é que todos os demônios, entendo bem isso, todos os demônios que estão por trás de toda a imagem de escultura neste período aqui da grande tribulação, que é a sexta trombeta, os demônios, eles vão estar na terra. Os demônios vão estar na terra. Entenda bem isso. Todos os demônios que estão hoje por trás de toda a imagem de escultura, seja de gesso, seja de mármore, seja de pedra, seja de madeira, qualquer tipo de imagem de escultura, que os homens se curvam, as mulheres se curvam e adoram aquela imagem que está ali. Há por trás demônios naquelas imagens, e todos os demônios que estão por trás dessas imagens, eles vão ser soltos neste período, a sexta trombeta. Já pensou, irmãos, aqui nesse lugar de tormento, onde tem milhares e milhares de almas
que cada vez que morre, enquanto eu estou pregando aqui para você, enquanto estou trazendo esse ensino para você, milhares de almas estão morrendo nesse instante sem salvação, que não serve a Deus, serve a ídolos, às imagens de escultura, não adoram a Deus, adoram a imagem de escultura, não dão glória a Deus, dão glória às imagens de escultura, não louvam a Deus, louvam as imagens de escultura. Milhares de pessoas estão indo para este lugar agora, chamado lugar de tormento. Milhares e milhares de pessoas estão aqui, e neste lugar de tormento, 200 milhões de demônios que estão aqui. Agora não é o lugar do abismo, agora é o lugar de tormento. 200 milhões de demônios aqui, eles vão vir para a terra neste período aqui. É o toque da sexta trombeta. É o toque da sexta trombeta, irmão. Coisas terríveis vai acontecer, coisas terríveis. Os 4 anjos presos no Eufrates, 200 milhões de demônios vindo do Hades, que aqui é Hades, aqui é Tártaro, mas aqui é Hades. E vão vir para a terra, irmão. 200 milhões de demônios vindo do Hades. Deus trará os demônios do Hades à terra para convencer os homens dos seus pecados, mas será em vão. Depois você pode ler Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 a 31, Deuteronômio 32, versículo 17, versículo 1 Coríntios 10 e 20, o Salmo 115, versículo 4, o Salmo 135, versículo 15, Daniel capítulo 5, 23, Apocalipse 17, 2 e 5, Apocalipse 18 e 23, o Salmo 76, versículo 7, Então coisas terríveis, irmão, coisas terríveis vai acontecer neste período. Deuteronômio capítulo 32, eu li o versículo de número 17, o versículo 20, 21 diz assim: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu porvir, porque eles são uma geração perversa, filhos em quem não há fidelidade, provocaram-me com algo que não é Deus, irritaram-me com os seus lábios de vaidade. Então eu lhes provocarei ciúmes por meio de um povo que não é meu povo, e com uma nação ímpia os irritarei. Quem era para ser escolhido eram os judeus. No fim, Deus escolheu um povo que não era povo dele, que é os gentios. Amém, irmãos? Quero deixar esta pequena palavra, que o meu tempo já é escasso, já acabou o meu tempo. Tá bom? Não dá para ir mais adiante, mas deixa essa palavra para você analisar, para você estudar. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Estude a palavra, estude isso que lhe preste bem atenção e busque ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.